Olá, alunos, professor Júlio. Vamos aqui ver o gráfico da função. A gente vai continuar com aqueles exemplos, passados lá da Alessandra, que presta serviço cobrando R$ 60 a hora. A gente já tinha até montado a tabelinha. A função é essa, né? Aqui o domínio é a quantidade de horas trabalhadas, a imagem é o valor que ela vai receber por essas quantidades. Se ela trabalha 1 hora, recebe R$ 60, 2 horas 120, assim por diante. O que a gente vai fazer agora é simplesmente representar o gráfico dessa função. Observe que aqui eu fiz o plano cartesiano, eu fiz só o primeiro quadrante. Por que eu fiz só o primeiro quadrante? Porque aqui eu tenho só valores positivos, tanto no x como no y. Lembra que os valores positivos sempre estão no primeiro quadrante, né? Lembra que aonde as retas se encontram, que é o zero, é a origem. Na horizontal está a reta x, na vertical está a reta y. Então o que a gente tem que fazer agora aqui? A gente tem que escalonar essa reta aqui. Lembra que o domínio são os valores de x, então está na horizontal, e os valores de x vão de 1 a 4. Então, como minha folha aqui, vamos dizer assim, ou minha tela aqui, ela é graduada já está quadriculada, vou colocar nesses intervalos que estão aqui mesmo. Se você não tem uma folha quadriculada assim, então você tem que usar régua, fazer o desenho bem retinho, usar a mesma escala aqui. Se você usou do 0 para 1, 1 centímetro, do 1 para 2 tem que ter 1 centímetro também. Do 2 para 3, 1 centímetro. E assim sempre 1 centímetro. Tá? E veja que no eixo Y a gente tem agora uns valores 60, 120, 180, 240. Nossa, eu vou ter que colocar 1 até 240? Não, não precisa. Como aqui os valores já estão indo de 60 em 60, então dá para eu colocar aqui de 60 em 60 também. Eu coloco aqui o primeiro 60. Então o gráfico ficou assim. Ou o gráfico não, desculpa. O plano cartesiano ficou assim. Agora eu vou marcar os pontos nesse plano cartesiano. Esse primeiro ponto aqui, 1,60, eu vou chamar ele de ponto A. Tá? Ponto A de coordenada 1,60. Lembra que sempre vem o x, depois o y, 1,60. 1,60 então está aqui. Coordenada x igual a 1 e y igual a 60. No meu caso, eu nem precisaria pontilhar, porque veja que minha tela está quadriculada, né? Se você está fazendo uma folha sem ser quadriculada, você pode pontilhar para encontrar o ponto. Mas lembra que é um pontilhado. Esse pontilhado paralelo ao eixo Y e esse pontilhado paralelo ao eixo X. Vou colocar aqui letra A. O próximo é o ponto B. A gente vai chamar de ponto B, de coordenadas 2 e 120. Então veja só, suponha que sua folha aí é lisa, branquinha. Como é que você marca o 2 e 120? Então você vem aqui até o 2 e vai subindo um pontilhado, sempre paralelo ao eixo X. Não tem problema se passar, ó, porque às vezes, como sua folha não tem essas marcas, então você pode passar um pouquinho. Depois você pega o 120 e faz o pontilhado paralelo ao eixo X. Onde elas se cruzam, aqui está o ponto B. Vamos marcar agora o ponto C. O ponto C, que eu vou chamar de ponto C, tem coordenada 3 e 180. Então, 3 para X e o 180. Então, aqui está o ponto C. E, por fim, o ponto D, que tem essas coordenadas aqui, ó, 4 e 240. Então, vamos marcar o ponto D
aqui, que no meu caso ele vai ficar aqui, ponto D. Tá, meu gráfico seria só esses pontos aí, né? Porque o domínio são esses valores e a imagem são essas. Mas lembra-se que está tratando de um problema de que ela pode trabalhar horas aqui e essas horas resultam em pagamento. Então ela pode trabalhar 1h30, que ela vai receber R$ 90 ali, pode trabalhar 3 horas e 15 minutos. Tudo dá para fazer a conversão, jogar nessa função e saber quanto que ela vai receber. Então, para representar todos os valores que ela vai receber, eu vou ligar essa função por uma reta. Ó, se ela não trabalhar nada, 60 vezes 0 dá 0. Então vai começar aqui. Aí, à medida que ela vai trabalhando, se ela trabalhar meia hora aqui, por exemplo, ó, se ela trabalha meia hora, colocar 0,5, ela vai receber quanto? R$ 30. Então, à medida que ela vai trabalhando mais, ela vai ganhando mais. Trabalhando mais, ganhando mais. Então, ó, eu vou fazer assim, a reta passar o ponto um pouquinho, representa que a reta é infinita. Se ela trabalhar 24 horas, quanto que ela vai ganhar? Então, depende, né? Veja que deu uma reta. Toda função que dá uma reta é chamada função do primeiro grau, tá? Mas essa reta aqui, lembra que é a reta da função f de x igual a 60x. Continuemos aqui, temos aquele segundo problema também, dos programas extras, né, que você assina e a quantidade que você paga por mês lá da televisão, da assinatura de TV. Se você não pega nenhum programa extra, você não aluga, né, nenhum programa extra, você vai pagar R$ 195. Se você pegar mais um programa extra, vai pagar R$ 195 mais R$ 9 por esse programa. Então a função é essa aqui. Dada essa função, então, a gente já fez tabela, já fez tudo isso aqui no exercício anterior. Vamos marcar os pontos aqui no plano cartesiano. Também desenhei só o primeiro quadrante. Por que eu desenhei só o primeiro quadrante? Porque eu não tenho valores negativos nem no domínio, nem na imagem. Vou marcar os pontos do eixo Y com esses valores aqui também. Por que eu vou marcar com esses valores? Porque esses valores, eles começam no 195 e eles vão aumentando de 9 em 9, porque aqui são múltiplos de 9. Então também segue uma certa regularidade, né? Veja que também o gráfico tem que seguir todas aquelas regrinhas de distância entre os valores, as retas perpendiculares, né? Que senão vai ficar um gráfico feio. Às vezes o gráfico tem que dar uma reta e você faz ele tudo sem escala, o gráfico fica torto. Então bora lá. Então já tem todos os pontos aqui, ó, ponto A, B, C, D e E. Vamos marcar esses pontos aqui no plano então. Pronto, marquei todos os pontos. E agora o gráfico. O gráfico eu vou ligar esses pontos? Não, não vou ligar. Por que eu não vou ligar os pontos? Porque é o seguinte, aqui não tem como eu alugar um filme e meio, né, um programa extra. Não tem jeito de eu alugar um programa extra e meio, um programa extra e um quarto, 2 programas e 3 quartos de outro. Ou eu alugo um, ou alugo 2, ou alugo 3. Então o meu gráfico é representado somente por esses pontos aqui mesmo. Dada a função f de x, ó, eu peguei uma função igual do exercício passado, só que tem esse menos aqui. Vamos fazer com sinal de menos, para ver se não vai dar problema. Determine a imagem dessa função, dado o domínio aqui. Então vamos lá, essa aqui a gente vai fazer desde o início.
Quando a função está assim, x e y, sem nenhum probleminha envolvendo, quer dizer que ela envolve qualquer valor de x real aí, né? Você pode pegar qualquer valor aqui para o domínio, tá bom? Então bora lá montar uma tabelinha aqui. Vou pegar eixo x e eixo y aqui. Então montei minha tabela. Agora a gente vai colocar os valores do domínio aqui. E vamos calcular agora a imagem. Lembrando que a função é essa aqui. Então eu vou ter que calcular o f de 0, né? Vou ter que calcular o f de 1, o f de 2 e o f de 3. Então a continha é bem simples, deixa eu escrever a função aqui de novo, que eu vou subir a tela. Então tá aí a função. Bora fazer as contas. Então aonde tem x, foi colocado o valor. Então agora é só substituir. Então o que vai dar o f de 0? Menos 2 vezes 0 mais 1. Isso aqui dá 0, mais 1 fica 1. Aí tem que saber fazer conta, hein, pessoal? Então, ó, imagem 1. Aqui vai ficar menos 2 vezes 1 mais 1, né? Substituir 1 no lugar do x. Quanto que é menos 2 vezes 1? Dá menos 2. Mais 1 dá menos 1. Agora o 2 no lugar do x. Vai ficar menos 2 vezes 2 mais 1. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 1 dá menos 3. E agora 3 no lugar do x fica menos 2 vezes 3 mais 1. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, mais 1 dá menos 5. Então tá aqui as imagens, menos 1, menos 3 e menos 5. Então lembra, né? Aonde tinha x, substituímos pelos valores aí. Beleza, agora eu já tenho aqui, ó, os pontos para jogar lá no plano cartesiano. Só que agora eu tenho valor negativo, hein? Então tem que desenhar um plano cartesiano. Eu desenhei os 4 quadrantes aqui, mas não precisava. Só precisava desenhar o primeiro e o quarto quadrante, mas eu desenhei tudo. Vou diminuir aqui só para marcar os pontos, depois eu aumento. Então veja que no eixo x vai do 0 ao 3. Então eu vou marcar aqui. Aqui é o 0, né? Onde eles se encontram. Não tem importância sobrar não. Fiz a reta grande aqui só para... porque não tinha como fazer pequena ali. Depois eu explico. E o y vai do 1 ao menos 5. Então o 1 está aqui e o menos 5 está para baixo. Menos 1 e menos 5. Então veja só aí como é que está o negócio. Então como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou chamar esse aqui de ponto A, esse de ponto B, ponto C e ponto D. Ponto A, coordenada 0 e menos 1. Ixi, vou marcar 0 e menos 1. Ó, 0 e quê? 0 e 1. 0 e menos 1 não, 0 e 1. Então como é que faz? 0 não anda nem para a direita nem para a esquerda, o x é 1, vou subir. Então quer dizer que o ponto A está sobre o eixo y. O ponto B tem coordenada 1 e menos 1. Então, o que a gente vai fazer? Anda 1, desce 1, né? Ó, coordenada 1 e coordenada menos 1. Esse é meu ponto B. Ponto C, 2 e menos 3. Então, ponto de coordenada 2 e menos 3 está aqui. Porque aqui ligo lá no 2 e aqui no menos 3. Ponto C.
E por fim, ponto D, 3 e menos 5. 3 e menos 5, descendo 3 até o menos 5 vai ser aqui. Ponto D. Só para vocês visualizar melhor, eu vou pontilhar aqui. Pronto, então vamos lá. Como essa função aí não falou de que é, né? E como eu falei, quando não está definida assim, eu defino nos reais. Reais são todos os números que existem. Então você pode ligar eles. Quando você ligar esses pontos, você vai ver que eles dão uma reta, eles estão alinhados. Estou fazendo a mão livre aqui, hein, pessoal? Então, eu fiz uma reta e fiz ela passando aqui do ponto D, ó, e passando no ponto A. Por quê? Porque que pode se pegar outros valores, se quiser para o domínio, né? Você pode pegar valores negativos aqui, a reta vai aumentando aqui, vai subindo. Se você pegar outros valores positivos, a reta continua descendo. E aí você tem um gráfico da função. Então é isso, pessoal. Veja o vídeo várias vezes. Qualquer dúvida, tamo aí. Valeu!